Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Colégio Seduca Journey. Eu sou o professor João e é um prazer estar aqui com vocês, continuando essa nossa disciplina de Geografia, né? A gente tem aprendido tanta coisa legal sobre o nosso planeta, sobre o funcionamento dele, características sobre o planeta Terra. E nós vamos encerrar hoje, né, nesse vídeo dessa semana, o conteúdo do segundo bimestre, tá meus queridos? Então, veja bem, desde o começo do segundo bimestre, né, esse bimestre que a gente teve inteiro, né, à distância, de maneira remota, online, com certeza, né, com seus desafios, mas também com seus aprendizados. Desde o começo do segundo bimestre, a gente tem estudado sobre as características do planeta Terra, desde características bem básicas, tipo a posição do planeta no sistema solar e os movimentos do planeta, o seu eixo, né? Até características internas e externas do próprio globo terrestre, tá? Então a gente tem caminhado, né, nesse conteúdo, até que na semana passada a gente estudou ali a questão dos abalos sísmicos, os terremotos que acontecem e por que eles acontecem e também por que acontecem as atividades vulcânicas, né, o vulcanismo. Então esse conteúdo que a gente vai falar hoje, ele continua de certa maneira o conteúdo da semana passada e nós vamos estar encerrando então o conteúdo do segundo bimestre da disciplina de Geografia nesse vídeo, tá? Então já se preparem, porque no vídeo da semana que vem o que nós faremos é uma revisão dos principais pontos do segundo bimestre, já pensando na prova do segundo bimestre, tudo bem? Então vamos lá para a gente terminar bem o nosso conteúdo, né? Essa última videoaula de conteúdo mesmo, depois a gente vai fazer só revisão e depois a prova, tá? Então vamos lá, meus queridos, o que a gente vai tratar hoje, tá? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os fatores de mudança no relevo do planeta Terra, tá? Relevo, a gente está entendendo o que por relevo? Relevo são aquelas saliências ou reentrâncias da superfície terrestre, da crosta terrestre, né? Então, quando a gente olha para as paisagens, a gente vê que, e não só, né, nas paisagens, mas mesmo, repare no teu bairro, por exemplo. O teu bairro não tem aquelas ruas que sobem bastante, depois aquelas ruas que descem bastante, daí a gente olha lá no fundo, né? A gente olha aqui, por exemplo, eu ali da minha casa eu consigo ver parte da serra, né? Dependendo do tempo, se o tempo estiver bem aberto, eu vejo lá a serra. Então veja bem, essas saliências ou reentrâncias da superfície terrestre é o que a gente chama de relevo. E tem locais onde o relevo é mais acidentado, né? Ou seja, onde tem mais sobe e desce na camada da terra. Tem locais onde o relevo ele é mais plano, né? Mais lisinho, assim, sem muitas, né, dessas subidas e descidas. E bom, isso aí tem explicações. Por que acontecem essas mudanças, tá? No relevo? Por que a Terra ela não é lisinha, certo? Perfeitamente. Por que ela tem montanhas? Por que ela tem vales? Por que ela tem depressões, tá? Então veja bem, é isso que a gente vai ver, né, de maneira geral aqui, alguns fatores de formação e transformação, ou seja, fatores de mudança no relevo do planeta Terra. Tudo bem? Acompanhe aqui comigo então. Quando a gente está falando do relevo do planeta Terra, a gente percebe que existe um processo de formação e transformação desse relevo, tá? E esse processo de transformação do relevo da Terra, ele está relacionado à ação de agentes internos e externos, certo? Então, primeira coisa que vocês têm que entender, o relevo do planeta Terra, ele é formado ou ele sofre mudanças por causa de dois grupos diferentes de fatores, de razões, de motivos, de explicações. Primeiro nós temos os fatores internos que influenciam na mudança do relevo do planeta Terra e nós também temos os fatores externos que influenciam na mudança do relevo do planeta Terra, do relevo terrestre, tudo bem? Esses fatores internos também tem um termo científico mais apurado que a gente usa, são os fatores endógenos, tá? Então, se aparecer no livro, se aparecer na prova, em algum lugar, os fatores endógenos de mudança do relevo do planeta Terra, a gente está falando de quais fatores? A gente está falando dos fatores internos, tá? Internos são os fatores endógenos. E nós também temos os fatores externos que explicam as mudanças ocorridas no relevo terrestre. E a palavrinha científica mais técnica para esses fatores externos de mudança do relevo são os fatores exógenos. Então veja bem, fatores internos endógenos, fatores externos exógenos, tá? Externos e exógenos é mais fácil de lembrar, porque os dois começam com EX, né? Então, externos, exógenos.
Enquanto isso, a gente tem os fatores internos ou endógenos. Tudo bem? Tá? Então, quais são os principais fatores internos? Ou seja, acontecem algumas coisas dentro do planeta Terra, não fora, não na superfície, dentro do planeta Terra, que influenciam na formação do relevo da camada da Terra, certo? E veja bem, a gente já aprendeu sobre esses fatores. Agora a gente vai ver como que eles agem, tá? Quais são esses dois principais fatores internos que influenciam na formação do relevo terrestre? São, como vocês já podem muito bem imaginar, o tectonismo e o vulcanismo. Tudo bem? O tectonismo a gente está falando do quê? A gente está falando daqueles movimentos das placas tectônicas que nós já aprendemos. Os movimentos das placas tectônicas, além de ter além de ser a explicação para a deriva continental que a gente já estudou, o tectonismo, ou seja, o movimento das placas tectônicas, também influencia na formação do relevo, tá? Como a gente já vai ver daqui a pouquinho. O outro fator principal, fator interno, ou seja, de fator endógeno de mudança para o relevo terrestre, é o vulcanismo. Então veja bem, são dois fenômenos que vocês já conhecem porque nós já estudamos aqui, que é o tectonismo e o vulcanismo. Esses dois fatores geológicos, eles explicam as mudanças no relevo do planeta Terra, tudo bem? Esses são os fatores internos, ok? Em relação aos fatores externos, tá? Ou seja, os fatores exógenos, a gente tem principalmente o intemperismo, tá? Intemperismo a gente já vai ver, tem a ver com chuva, com o tempo, com o clima e tal. Só um pouquinho, calma lá que a gente já vai ver exemplos de cada um desses. E também, além do intemperismo, a gente tem como principal fator externo de mudança no relevo terrestre a erosão, tá? Já ouviu falar da erosão? O que é a erosão? O que são os tipos de erosões? Existem vários tipos de erosão, tá? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, a partir de agora, nós vamos entender, então, como que os fatores internos e externos, e exemplificar cada um deles, como que esses fatores internos e externos modificam, transformam o relevo do planeta Terra, que resulta nisso aí que a gente está vendo ao nosso redor, né? Então, as montanhas, os vales, tá? Os canyons, certo? As falésias. Meu Deus, eu já nem sei o que é falésia. Calma, a gente já vai ver. Mas o fato é que esses fatores explicam a formação desse nosso planeta maravilhoso, tá? Então, a partir do conhecimento sobre os fatores endógenos ou exógenos, internos e externos, nós podemos compreender como que o relevo do planeta Terra se formou e por que ele tem essas características que nós tão apreciamos aí, tá? E, na verdade, muitas vezes até deixamos de apreciar por não saber, né? Mas é impressionante quando a gente entende a formação do relevo, a gente fala, cara, realmente o planeta Terra, ele é absurdo, né? Ele é realmente uma coisa absurda, fantástica. Tudo bem? Vamos começar então, meus queridos, a entender esses fatores de mudança no relevo do planeta Terra. Vamos começar pelos agentes internos, tá? Bom, como a gente já sabe, o tectonismo, a gente já estudou isso no vídeo da semana passada, corresponde à manifestação das forças internas da Terra, né? Então a gente tem o movimento de ascensão do magma, e a gente tem o deslizamento das placas tectônicas sobre o manto terrestre, e isso faz com que as placas tectônicas estejam em constante movimento no planeta Terra, por mais que pela nossa percepção, não seja de fácil percepção, porque esses movimentos, eles demoram muito tempo, milhares, até milhões de anos, para ter um resultado bem notável, tá? Então, não é de um ano para o outro que vai surgir uma montanha por causa do movimento das placas tectônicas, não é. Vai demorar muito tempo para isso acontecer, mas o fato é que acontece, tá? Então, quando a gente está falando da Terra, a gente está falando do tempo geológico, que é um tempo muito maior do que o nosso tempo de vida, por isso que às vezes é complicado para a gente ter noção, mas isso acontece ao longo de muito tempo, certo? Então, esse movimento das placas tectônicas, e a gente está falando principalmente daquele movimento convergente, lembra do movimento convergente das placas tectônicas, no qual as placas tectônicas se chocam, né? Uma vai de encontro à outra, tá? Um movimento convergente. Então, o que acontece? Devido principalmente a esse movimento das placas tectônicas, acontece a formação de montanhas
e também no caso, por exemplo, do movimento divergente, de falhamentos, de falhas na superfície terrestre. Então a montanha, ela não acontece por acaso. As montanhas, as grandes cadeias de montanhas que a gente tem ao redor do nosso planeta, elas foram formadas ao longo de todo esse tempo, justamente pelo choque de placas tectônicas, tudo bem? Então esse choque convergente das placas tectônicas leva a mudanças no relevo, tá? Mudanças no relevo da superfície terrestre, porque quando as placas se chocam, o material que está ali do manto terrestre, ele é pressionado, né? Então veja bem, ó, duas placas elas estão se encontrando, elas estão se pressionando, tá? Aquelas placas gigantescas, continentais, e o que acontece? O material do manto terrestre, por causa dessa pressão que é colocada aqui pelo choque das duas placas em questão, vai levantando o material, certo? Então, essa pressão faz com que o material vá sendo transferido para a superfície. Tá vendo esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó? E o que acontece? A litosfera, que é essa camada mais externa da crosta terrestre, ela tá então dobrando, literalmente dobrando. Então, imagina aqui comigo, ó, movimento convergente entre duas placas tectônicas, a pressão que é imposta nessas placas tectônicas sobre o material do manto vai pressionando esse material e esse material vai sendo empurrado para a superfície, tá? E o que acontece? A litosfera, que é essa camada mais externa da crosta, vai sendo literalmente dobrada, tá? E é o que acontece nas montanhas. As montanhas são essas camadas da litosfera que vão sendo formadas a partir do choque entre duas placas tectônicas. Estão entendendo, meus queridos? É simples de entender, né? Então veja bem, esse aqui é um gráfico que vai ficar muito fácil de entender agora, tá? Que é a questão do movimento convergente entre placas tectônicas. Então veja bem, a gente tem aqui o movimento convergente, lembra? É quando as placas vão na mesma direção. Então elas estão indo na mesma direção e elas estão empurrando, pressionando o material do manto a subir, tá? A ser transferido para cima. Por isso que o relevo vai se alterando e vai formando as montanhas, as cadeias de montanhas. Interessante, né, meus queridos? Olha aqui que interessante esse mapa, ó. Esse mapa aqui é o planisfério físico do planeta. E ele é um mapa cuja legenda aponta as principais áreas de montanhas pra gente, tá? Então, nessas áreas mais aqui, ó, tem o roxo, esse tom de vermelho aqui, sei lá, o alaranjado, são as áreas onde tem montanhas altas, tá? Montanhas bem altas. Então, por exemplo, a nossa Cordilheira dos Andes, aqui da América do Sul, é uma cadeia de montanhas bem alta, formada pelo choque, pelo movimento convergente de duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Ambas ficam aqui nessa região, tá? Onde que tem a arinha roxa aqui? Tem uma parte do mundo aqui que tem essa área roxa, ou seja, onde tem montanhas muito altas. Vocês já devem ter ouvido falar, tá? É a cadeia do Himalaia, tá? Que fica aqui na Ásia, certo? Então aqui a gente tem aqui a península da Índia, tá? Temos a Índia aqui, a China, e aqui no norte dessas regiões a gente tem a cadeia do Himalaia, certo? Então, meus queridos, o primeiro fator de mudança no relevo do planeta Terra é com certeza o tectonismo, porque o tectonismo, a partir do movimento das placas tectônicas, causa essas mudanças no relevo do planeta Terra, como o surgimento das montanhas que a gente acabou de ver, tá? E nós também temos como um fator interno de mudança no relevo do planeta Terra o vulcanismo, certo? Então, o que acontece? A gente já estudou sobre o vulcanismo, tá? Não vou me prender nisso aqui agora, mas lembra lá que os vulcões, eles ocorrem as erupções vulcânicas que ficam expelindo magma e lava ali, certo? E o que acontece? Tem a erupção vulcânica, tá? Então imagine isso ao longo de muito tempo, né? Várias e várias erupções acontecendo. Tem a erupção vulcânica. O magma, ele é expelido, tá? A lava é expelida e ela vai se espalhar pelo terreno em volta. E depois esse material, ele resfria e ele se solidifica, porque quando ele sai lá do manto, é expelido pela chaminé vulcânica e vai para a superfície, ele está num estado líquido. Ele está no estado líquido devido à alta temperatura. Mas depois, quando ele entra em contato com a superfície do planeta Terra, quando ele sai, né, do vulcão e fica ao redor, esse material ele se solidifica por causa das temperaturas menores,
tá? Nas encostas das montanhas, ou pode ser expelido para os planaltos em volta, porque as erupções vulcânicas são tão fortes que material expelido chega a quilômetros, até centenas de quilômetros de distância, dependendo do tamanho do vulcão, tá? E o que acontece? Esse material, depois de expelido e depois de resfriado e solidificado, ele muda também a paisagem do planeta. Pessoal, tem pedaços inteiros de terra que surgiram assim, tá? Porque, por exemplo, tem muitas ilhas que a gente vê ao redor do mundo que elas são simplesmente pedaços de continentes que se destacaram na época da deriva continental e ficaram pelo meio do caminho, como por exemplo a ilha de Madagascar. Já ouviu falar da ilha de Madagascar? Ela é uma ilha que fica lá na costa leste do continente africano e ela é uma ilha que fazia parte do continente africano e estava grudada na Índia. Só que quando a península da Índia ela se deslocou na época da deriva continental, esse pedaço de terra ficou pelo caminho, é a ilha de Madagascar. Então é uma ilha, né, é um pedaço de terra que fazia parte do continente, só que durante a época da deriva continental ela ficou perdida ali no mar, certo? Mas existe um exemplo de formação de ilhas que são ilhas vulcânicas, tá? Até me bananei aqui. Ilhas vulcânicas, meus queridos. Olha que interessante. Ilhas vulcânicas são... Perdão. São ilhas que foram formadas justamente por causa desse material expelido em erupções vulcânicas, que é o caso, por exemplo, da Islândia, né? A Islândia ela fica no norte do Oceano Atlântico, pode dar uma googlada aí para ver onde é que fica a Islândia. E a Islândia ela é um país, né, novinho, um território novinho, considerado assim em termos geológicos, porque ela foi formada justamente por erupções vulcânicas submarinas no limite divergente entre as placas norte-americana e a placa euroasiática, né? Então a gente tinha ali entre a placa norte-americana e a placa tectônica euroasiática uma grande atividade vulcânica ao longo de muito tempo e o material que foi expelido por essa atividade vulcânica nessa região acabou formando uma ilha. Olha que interessante, formando uma ilha, certo? Vou continuar aqui. E nós também temos os agentes externos, tá? Externos ou exógenos. Pessoal, eu estou passando rápido aqui, vocês entenderam, né? Os fatores internos, né? Tectonismo e vulcanismo, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho aí para rever, certo? Vamos seguir aqui porque também tem muito exemplo de fatores externos que a gente tem que aprender, tá? Bom, os agentes externos ou exógenos, tá? De mudança do relevo terrestre são aqueles fatores que se referem aos elementos responsáveis pelos processos de desgaste nas rochas, tá? Então veja bem, ó, olha aqui, a superfície terrestre continental, pelo menos, é chamada de litosfera, né? A crosta mais externa do planeta Terra. E a litosfera, ela é formada por rochas, né? A superfície terrestre é formada por rochas. Só que o que acontece? Existem alguns fatores que fazem com que essas rochas sejam desgastadas ao longo de muito tempo, e isso faz com que muda o relevo, com que o relevo seja modificado e alterado por causa desses fatores externos ou fatores exógenos. Vocês já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já ouviram isso aí? Ou vocês são muito novos, né, para esse ditado? Isso é ditado de coisa velha, né? Por mais que eu não seja velho, né? Igual o Bruno e o professor Marcelo também, que são bem velhos. Mas eu sou novo, mesmo assim eu conheço esse ditado. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, conhecem agora, tá? Então esse ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é um fator exógeno, representa um agente externo de mudança do relevo. A água, né, tem vários exemplos de como que a água, que é um fator externo, porque não é de dentro para fora no planeta, mas como que a água, seja nos rios, seja nas geleiras, seja na chuva, muda o relevo terrestre, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos de como que isso acontece, tá? Então veja bem, a gente tem como eu falei lá na introdução da aula, o chamado intemperismo e a erosão. Esses são os dois principais fatores externos ou exógenos de mudança no relevo terrestre, tá? Então vamos ver aqui o que é o tal do intemperismo, tá? O intemperismo, vou dar a definição bem técnica aqui, daí eu vou explicandinho de maneira mais simples que com exemplos, tá? Primeiro vamos prestar atenção nessa definição técnica aqui.
O intemperismo, ele é um processo, tá, que ele envolve a decomposição e a desagregação de rochas, ou seja, as rochas vão se desmanchando, tá? As rochas e os minerais vão se desmanchando por causa do quê? Aí a gente tem vários fatores. Pode ser por causa da temperatura, pode ser por causa da umidade e pode ser por causa também dos seres vivos, certo? Então, quando a gente está falando de intemperismo, a gente pode falar sobre 3 tipos diferentes de intemperismo. Tem o intemperismo físico, e eu já vou dar exemplos, tá? Calma lá. Tem o intemperismo químico e tem o intemperismo biológico, certo? Vamos ver um pouquinho de exemplos desses tipos de intemperismo. Primeiro, o chamado intemperismo físico, tá? O intemperismo físico, lembra, a gente está falando da desagregação das rochas, ou seja, como que as rochas da litosfera, como que as rochas que fazem parte da camada externa da Terra, como que elas mudam? O que que acontece para elas mudarem, se desgastarem, se desagregarem? Primeiro, no intemperismo físico, essa desagregação das rochas, tá, da crosta terrestre, ela acontece por causa da temperatura, tá? E essas temperaturas elevadas e tal, elas facilitam também a ação da água, tá? Por exemplo, quando tem, nas regiões onde tem uma grande amplitude térmica diária, ou seja, quando as temperaturas sobem muito durante o dia, as rochas podem trincar. Então imagina, né? Dentro de uma caverna ou de algum lugar que a temperatura é muito quente, faz lá 50 graus, tá? O que acontece com as rochas? As rochas podem trincar, né? E elas trincando, durante muito tempo, elas vão se desagregando, se desmanchando, e aí o relevo daquela região muda, certo? Beleza? Maravilha! Nós temos também o chamado intemperismo químico, tá? Por quê? Nesse caso do intemperismo químico, a água, ela atua como um solvente. O que é um solvente? O solvente é uma solução que a gente tem na química que desmancha outros elementos, certo? Então, no intemperismo químico, a água atua como um solvente, ou seja, que desmancha, que decompõe quimicamente as rochas, os minerais das rochas. Nossa, professor, como é que a água pode desmanchar a rocha? Exatamente, aquele ditado lá que eu falei para vocês. No intemperismo químico isso acontece. Por exemplo, quando a gente está falando das grutas, né? As grutas, o que acontece nas grutas? A água dissolve o calcário, né? Que é uma formação rochosa, e depois, por causa do gotejamento, da água ficar pingando ali, é formada, tem uma formação rochosa que a gente chama de estalactite, ou também estalagmite. São 2 tipos similares, né? Lógico, tem características diferentes. Depois eu vou mostrar para vocês exemplos de estalactite e estalagmite. Na verdade, tem no livro de vocês, tá? Vocês podem acompanhar lá, tem as imagens, beleza? E por fim, nós temos o intemperismo biológico, tá? Porque o que acontece? Esse intemperismo biológico tem relação com a umidade, né? Então, quando a umidade é muito alta, isso ajuda no desenvolvimento de bactérias e fungos, certo? Vocês já viram lá aquelas pedras lá cobertas de musgo, lá que nem tem no pântano do Shrek, lá que o Shrek gosta do musgo lá? Enfim, viajei, fui longe, é porque eu sou fã do Shrek, não sei, do Jureguinho, né? Sou fã do Shrek. Na verdade, todo mundo, né? Se tu não é fã do Shrek, tu não é uma pessoa de bem, isso é fato. Mas enfim, estou viajando aqui, mas a presença da umidade nas rochas, ela facilita a proliferação e desenvolvimento de bactérias e fungos também. E isso também promove a desagregação das rochas, o desmanche das rochas. Só que lógico, nossa professor, como é que um musgo vai influenciar no desmanche da rocha? Isso aí acontece ao longo de milhões de anos, né, meus queridos? Durante muito tempo, né? Então, né, fique tranquilo, porque o musgo que está crescendo na parede lá da tua garagem não vai destruir tua garagem, não vai fazer a casa cair. Só se ficar lá durante muito tempo, milhares de anos, aí pode acontecer, tá? E como o planeta Terra é muito antigo, isso aconteceu. A gente também tem o intemperismo biológico como um fator de mudança do relevo, tá? Além disso, a umidade ela também ajuda, ela também favorece o desenvolvimento de raízes de plantas que facilitam a ação da água. Então, o que acontece? As
plantas elas vão criando suas raízes em meio a algumas rochas e isso facilita a entrada de água e a entrada constante de água vai fazer com que chegue a desagregação ou desmanche daquela rocha em questão, certo? Olha aqui, ó, aqui é um exemplo do intemperismo biológico, ó, das raízes das plantas entre as rochas. Isso aqui é uma mudança de relevo, tudo bem? Isso aqui é uma fotografia, inclusive, aqui no nosso Brasil, na Bahia. E também a ação do intemperismo químico. Lembra que eu falei das estalactites e das estalagmites? Olha só, são essas rochas, está vendo? Parece um monte de espadinha ali, sei lá, como se fossem uns dentes assim, as estalactites e as estalagmites. Isso acontece por causa do intemperismo químico e da ação da água dentro de grutas, certo? Interessante, né? E bom, meus queridos, nós também temos como fatores externos de mudança no relevo a erosão. E existem vários tipos de erosão, certo? Então, o que acontece? Vamos dar primeiro uma definição para erosão aqui, tá? Erosão é um processo que envolve o desgaste e o transporte de material fragmentado das rochas. Então, as rochas na superfície terrestre, elas também podem ser desgastadas por vários tipos de fatores que a gente já vai ver, tá? Mas esse desgaste nas rochas, tá? As rochas vão ficando desgastadas, isso acontece por causa da erosão. A erosão é o fenômeno geológico que explica esse desgaste nas rochas, certo? Então, o que acontece? A gente também tem o transporte de sedimento, tá? Então, grãos de areia, pequenas rochas que são transportadas, tá? A gente já vai ver como, mas isso também influencia na mudança do relevo, tá, meus queridos? Então veja bem, ó, a gente tem vários tipos de erosão, tá? Lembrando que a erosão, então, é esse processo do desgaste das rochas. A gente tem a erosão eólica, a erosão fluvial, a erosão pluvial, tá? Então cuidado para não confundir as duas aqui, tá? A gente já vai aprender o que é cada uma, mas o nome é parecido, tem que prestar atenção. Erosão fluvial ou erosão pluvial, tá? Uma começa com F, outra começa com P. Nós também temos como fenômeno de mudança no relevo a erosão marinha, a erosão glaciária e a erosão acelerada, tá? Então vamos ver aqui cada um desses tipos de erosão, para a gente entender bem aí. A erosão eólica, como o próprio nome diz, é quando a rocha ou as rochas de determinada região são desgastadas pela ação do vento, tá? Então o vento batendo constantemente ali nas rochas, isso acontece uma erosão, um desgaste das rochas, e isso pode mudar a paisagem. Isso acontece geralmente, essa erosão eólica, acontece geralmente em áreas áridas, tá? Áridas, muito secas, desérticas, ou litorâneas, né? No litoral, né? Por quê? Veja bem, são áreas onde o vento não tem obstrução nenhuma. O vento tem pouca obstrução. Então o vento ele carrega sedimentos, né, com muita força e isso acontece, gera um desgaste nas rochas, tá? Então, por exemplo, nessas áreas áridas ou litorâneas, desérticas e litorâneas, o vento ele transporta uma quantidade muito grande de partículas de areia, olha que loucura, e isso desgasta as rochas. Nossa, professor, como é que grãos de areia vão destacar as rochas? De novo, meus queridos, imaginem isso constantemente durante muito tempo, tá? Durante muito tempo. Por exemplo, olha que interessante, isso aqui, eu vou mostrar duas imagens para vocês agora que mostram a ação do vento desgastando as rochas, né? Então, veja bem, ó, a gente tem, vocês já ouviram falar dos canyons, né? Os canyons têm tanto mudanças derivadas do vento como também de rios, tá? Vamos ver isso aqui primeiro, ó. A gente tem na imagem a atuação do vento ali na Jordânia, tá? É uma imagem ali, uma fotografia da Jordânia. Porque o que tem isso a ver com o vento? É uma rocha, tá? De arenito, certo? Que tem passado justamente por esse processo de erosão eólica. Imagine que essa rocha aqui era uma rocha normal, não tinha todos esses buracos na sua superfície. Só que o vento constante, batendo ali com sedimentos de areia, durante muito tempo, milhares de anos, foi causando esses buracos, gerando esses buracos na superfície da rocha.
Olha que loucura! Isso que é uma erosão eólica, certo? Né? Outro tipo de mudança no relevo que é causada pela erosão eólica é a formação das dunas, né? Lembra das dunas de areia, né? Que são essas mini montanhas, digamos assim, de areia? Elas também são formadas pela ação do vento, então é uma erosão eólica também, porque o vento fica transportando as partículas de areia, os grãos de areia para lá e para cá, e isso muda a paisagem, muda o relevo, ok? Entenderam o que é erosão eólica? É o desgaste feito nas rochas a partir da ação do vento, tá? Como a gente acabou de ver nesses exemplos aqui. Nós também temos a chamada erosão fluvial, tá? A erosão fluvial, ela também é o desgaste de rochas, tá? Ou mudança no relevo, que ocorre por causa da ação das águas dos rios. Então, fluvial tem a ver com rio, tá, meus queridos? Lembra lá dos vales fluviais da Mesopotâmia? Não, isso aqui já estou falando de história, não vou começar a falar de Mesopotâmia, isso aí é problema do outro professor, tá? Vamos falar aqui da ação geológica, certo? A erosão fluvial é a erosão causada pelas águas dos rios, certo? Ou seja, as águas dos rios também, ao longo de muito tempo, elas conseguem fragmentar rochas e elas transportam os sedimentos dessas rochas, ou seja, elas transportam partes, né, pequenininhas dessas rochas que são depositados ao longo do leito do rio, ou seja, no fundo do rio, ou também em sua foz, onde os rios desagam, tá? Então, aqui é um grande exemplo da questão lá daquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente tem os rios, eles também conseguem desgastar as rochas ao redor, tá? Só que, lógico, demora muito tempo. Um exemplo disso a gente tem lá no estado do Arizona o chamado Grand Canyon, tá? Os canyons são essas formações geológicas de quando os rios esculpem, tá? Esculpem mudanças aqui nas rochas a partir de muito tempo, tá? Então olha que interessante essa foto do Grand Canyon. A gente tem um rio, foi esse rio que fez esse desgaste nas rochas ao redor. Lógico, né? Tá vendo que aqui já tá bem mais baixo. O rio, ele foi abaixando o nível do rio durante todo esse tempo de formação do canyon. Mas o rio foi abrindo caminho, galera. Foi abrindo caminho nas rochas. Isso é muito louco e foi mudando o relevo. Daí que a gente tem os canyons. Inclusive a gente tem canyons aqui no Brasil também, tá? Em várias localidades, tá? Não sei se são tão grandes quanto o Grand Canyon lá dos Estados Unidos. Enfim, essa informação me escapa agora, vocês podem dar uma googlada aí para ver ela, certo? A gente também tem um exemplo do rio Amazonas, né? Porque o rio Amazonas, ele também influencia os sedimentos ao longo do rio, tá? E principalmente nas margens do rio, tá? E isso aí ia também influenciar na paisagem, na criação desses bancos, tá? E na divisão dos braços do rio, ok? Agora nós temos a erosão pluvial, então veja bem, não confunda a erosão pluvial com a fluvial. A erosão fluvial são as mudanças no relevo causadas pelas águas do rio, dos rios. A erosão pluvial, elas são, tá? Acontece, é o desgaste nas rochas causada, não só nas rochas, nos terrenos, né, no relevo, causada pela água da chuva, tá? Então, erosão fluvial, água do rio. Erosão pluvial, água da chuva. Porque o que acontece? O escoamento da água da chuva pode também transportar sedimentos e provocar alterações nos terrenos, tá? Nossa, professor, como assim? Gente, é simples de entender. Vocês já ouviram falar, infelizmente isso acontece muito no Brasil, quando tem as épocas das chuvas, né? No verão principalmente, que a gente tem aquelas tempestades de verão, que daí a gente vê as notícias, porque lá na Serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis, sei lá, teve um desabamento, daí tantas toneladas de terra deslizaram em cima das casas, né? Por quê? Justamente por causa da água da chuva. A água da chuva, ela vai escoando, transportando sedimentos e, dependendo da quantidade que for da chuva, né, dessa precipitação pluvial, o que acontece? O terreno literalmente vem abaixo, desliza, tá? Então a chuva também é um fator externo de mudança no relevo, porque ela pode mudar a paisagem, tá, meus queridos? A gente tem dois exemplos aqui, eu trouxe para vocês, tá? De ação das chuvas,
Primeiro, a gente tem essa formação que o que a chuva fez nesse caso aqui, dessa paisagem, desse relevo? A chuva foi responsável por arredondar o relevo. Tá vendo aqui, ó, que o relevo ele tá arredondadinho, certo? Tá bonitinho aqui, não tá tudo pontudinho. Por quê? A chuva, ao longo de muito tempo, ela vai arredondando o relevo, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, essa fotografia da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Esse arredondamento do relevo ali na serra foi causado pela ação da chuva. Então é uma erosão pluvial. E a gente também tem os deslizamentos, como eu falei para você. Olha como a chuva é capaz de mudar o relevo, de mudar a paisagem, né? Isso aqui, devido à grande quantidade de chuva, a chuva vai transportando os sedimentos e uma hora a superfície não aguenta e pum, acontece a erosão pluvial, tá? Esse deslizamento aí, ok? Nós temos também, calma lá, tá, meus queridos? Estamos chegando nas últimas. Temos também a chamada erosão marinha. Marinha, obviamente, tu já consegue entender. A gente está falando do mar, da água do mar, tá? Porque o que acontece? Na erosão marinha, por causa das marés e das ondas da água do mar, esse movimento das ondas e das marés do mar, eles vão esculpindo também o terreno e o relevo. Então, por exemplo, a gente tem no litoral paredes rochosas, que são as falésias, tá? E o mar, ao longo de milhões de anos, fica batendo ali. E isso vai fazer com que essa formação rochosa ela vá se modificando, formando praias, por exemplo. Da onde surgem as praias? As praias surgem justamente da água do mar. Ao longo de muito tempo ficou batendo ali, tá? Nessas paredes ali continentais e soltando sedimentos. Tá vendo? Então a areia lá da praia é o resto desses sedimentos que são tirados das paredes rochosas porque as ondas do mar ficam batendo ali ao longo de muito tempo, ok? Então olha que interessante, ó. Olha esse esculpido aqui, isso aqui é uma falésia, tá? É uma falésia, ou seja, uma camada rochosa que vai sendo esculpida, modificada a partir da constante ação e movimento das ondas do mar em cima dessa superfície rochosa. Beleza? Nós temos também a chamada erosão glaciária, tá? Glaciária, veja bem, glaciária, glacial, tem a ver com gelo, né? Então, o que ocorre aí com esse tipo de erosão? A erosão glaciária, ela ocorre em locais de clima muito frio, evidentemente, porque depende do gelo, então de clima frio e temperado, onde o acúmulo do gelo e depois, quando esse gelo desliza, ele vai escavando o terreno ao redor. Então, faz muito frio, então acumula muito gelo, daí em uma época do ano começa a época do degelo, tá? Esse gelo começa a deslizar, né? E derreter lentamente, e isso faz com que o gelo vá esculpindo o relevo naquela região, tá? Um exemplo disso são os chamados fiordes, tá? Fiordes é uma palavra nórdica, tá? Vem lá das línguas nórdicas, bem do norte da Europa, que representam justamente isso, né? Os fiordes, eles são vales glaciais que são formados pela ação das geleiras. Eles são vales glaciais bem estreitos e profundos que são esculpidos nas rochas por causa da ação das geleiras, né? Então olha que interessante, isso aqui é um fiord, tá vendo? Ó, aqui tá a água, né? Porque não essa fotografia foi tirada numa época do ano, provavelmente no verão, onde a água não está congelada. Mas olha que interessante, ó. Essas entradas aqui no continente, que são chamados fiordes, esses vales, são feitos pelas geleiras, ou seja, erosão glaciária, ok? Realmente deve ser muito bonito. Isso aqui é um fiord lá na Noruega, que é um dos países nórdicos, tá? Bem no norte da Europa. E por fim nós temos a chamada erosão acelerada, tá? Veja bem, meus queridos, todos esses outros tipos de erosão que a gente viu, né? Elas são tipos de erosão que acontecem ao longo de muito tempo. Então demora muito tempo para que uma geleira cause a criação de um fiord, certo? Ou demora muito tempo para que um rio consiga esculpir, nossa, não sei se eu conjuguei certo essa palavra,
enfim, consiga esculpir um cânion, por exemplo. Mas existe um tipo de erosão acelerada, que acontece muito rápido, ou seja, um tipo de erosão, que é uma mudança no relevo, que acontece de maneira rápida, diferente de todos os outros tipos de erosão. Essa erosão acelerada, ela é resultado do quê? Ela é resultado da ação dos seres humanos, tá? E também de outros seres vivos, mas principalmente por causa dos seres humanos. Como, por exemplo, essa erosão aqui. Olha isso aqui, meus queridos. Olha essa mudança, tá vendo esse buraco aberto aqui no relevo? Era só mata. Daí, de repente, a gente tem um buraco esculpido ali, tá? De uma semana para outra. Por que acontece tão rápido? É o ser humano que faz isso, tá? No caso, essa fotografia aqui é de uma mina, tá? De mineração, certo? Provavelmente uma mineração ali em busca, não sei qual minério no caso desse aqui, porque existem vários tipos, né? Mas é quando o ser humano vai lá e muda o relevo em busca de algum material para extrair alguma coisa. Essa é a erosão acelerada, ok? Bom, meus queridos, ficamos por aqui, falamos bastante coisa. Como eu falei, essa foi a nossa última aula de conteúdo mesmo novo, digamos assim, do segundo bimestre. E na aula que vem eu vou fazer uma breve revisão aí dos pontos principais desse bimestre que a gente teve, para a gente conseguir nos preparar bem para a prova do segundo bimestre. Tudo bem? Bons estudos, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Desejo a todos muito saúde, tá? Deus abençoe a família de vocês. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.